Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Odissei Marangeli e venho trazer mais um tema bem bacana aqui para vocês. Síndrome de Munchausen. Já ouviram falar? Conhecem? Se conhecem, deixem aí nos comentários para mim. Digam o que acham depois. Se conheciam, se não conheciam, se conheciam com outra abordagem. Mas é importante saber e até para a gente discutir também em algum momento, trazer coisas melhores para vocês também. Então, esse é o Barão de Munchausen. Por que que eu trouxe essas figurinhas? Nós temos essa síndrome de Munchausen. Ela, ela traz basicamente a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser necessário, de se sentir importante para alguém, para alguma coisa, para algum povoado. Então, trouxe aí as duas faces, as máscaras simbolizando aqui as duas faces de uma mesma pessoa. Trouxe a síndrome de Munchausen no meio aqui físico, cognitivo, e vou trazer também uma abordagem do meio corporativo para vocês. Então, essa é uma das imagens aí do Barão, tem várias aí, várias imagens na internet que a gente pode pegar, tanto dos livros, das histórias do Barão. E hoje a psicologia, a psicanálise, eles trouxeram isso pro meio da medicina cognitiva e para o meio da medicina ocupacional também. Por isso que eu trouxe esses dois sentidos que vão cair sempre no cognitivo, mas vai afetar a sua área pessoal e a sua área corporativa. Então vamos lá. Então, Karl Friedrich von Munchausen era um militar, né, rural alemão, e os relatos de suas aventuras serviram como base para as séries das aventuras do Barão de Munchausen, compiladas por Rudolf Erich Rasper e publicadas em Londres em 1785. Então, esse barão, ele começou a trazer segurança, né, para a comunidade onde ele vivia. Segundo as tradições aristocráticas, aos 12 anos ele foi enviado para a corte para servir como pajem do duque Anton Ulrich e depois ele foi nomeado alferes no regimento de coraceiros aí pela imperatriz Ana Ivanova, na Rússia, cujo comandante era o Anton Warwick. Então, as aventuras aí do nosso barão, que durante a juventude serviu como pajem, mais tarde entrou para o exército e depois ele começou a trazer segurança enquanto soldado, atacando bandidos, protegendo cidades, resolvendo crimes. Então, e a partir disso, suas histórias foram tomando corpo e ganhou fama como, inclusive, o maior mentiroso do mundo aí. Além das suas aventuras corretas, teve aí o aumento aí da sua célebre carreira aí. Então, é isso que a gente tem, vai trazer essas duas vertentes aí para vocês. Ao tornar para casa, então, vai espalhar várias histórias extremamente exageradas sobre suas aventuras e ganhou a fama de o maior mentiroso do mundo. Então, aí essa síndrome aí por procuração, um tipo de abuso infantil em que um dos pais, geralmente a mãe, né, na maioria das vezes, mas também alguns pais, sigam os sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar atenção para si, fazer com que todo mundo perceba que a criança precisa dela o tempo todo, que ela só sossega quando está com a mãe, só sossega quando está com o pai, fica doente se estiver longe dos pais, fica doente se não vê a mãe, fica doente. Então, é, isso traz uma dependência gigante. E a criança vai crescendo com esses
sintomas de dependência e de chamar a atenção. A vontade comum é de submeter exames periodicamente médicos, impedir que os médicos conversem com familiares e amigos, né, para saber a verdade, exagero dos sintomas quando na presença de outras pessoas, ansiedade, carência afetiva aí, né, o modo de teatrabilidade, né, de ser teatral, e entre outros sintomas psicológicos. Pode até estar sentindo algo, pode, porque a psicossomatização, né, aquilo que você pensa demais, aquilo que você acha que tem demais, você vai acabar realmente sentindo. Então, no meio cognitivo e no meio psicanalítico, ele vai trazer essa autodependência, chamar a atenção para você mesmo. A mãe, como eu falei, ou o pai, quando a criança é pequena, dizendo que só fica bem no colo dela, só fica bem no colo dela, só quieta se for no colo dela. Então, só ela ou só ele sabem fazer a criança ficar bem. Quando crescem, trazem transtornos psicológicos que vão querer agir da mesma forma, chamar a atenção para si, através de enfermidade, de doenças, de dores. Então, todos esses sintomas reunidos aí trazem essa síndrome. Então, normalmente, a causa da síndrome é a necessidade de atenção e simpatia quando criança da mãe e do pai, ou de algum ente querido, e quando adulto dos médicos, enfermeiros e tal. Para alguns especialistas, as causas vão além da necessidade de atenção e pode estar relacionado com o prazer em enganar indivíduos considerados mais importantes e mais poderosos que ele ou que ela. Então, esse prazer teatral de fazer com que a outra pessoa não consiga achar os sinais e acredite que ela está naquela encenação que ela é bem feita, isso também é uma causa, esse prazer que ela traz. Então, como sempre, eu deixo os textos mais longos aqui para que você pare o vídeo e consiga ler o texto na sequência. Mais à frente, no meio corporativo, também não é incomum que seja evidente essa síndrome. Como eu disse lá no começo, a gente traz em duas vertentes. Em algumas situações, eu mesmo já vivi, né, de pessoas criarem problemas para que sejam vistas como parte da solução, como importantes para a empresa. Já vi pessoas desligarem cabos de rede, já vi pessoas excluírem ou apagarem arquivos, deixarem salvos em um outro local. Na época, disquetes, eles gravavam em outro local ou trocavam a etiqueta do disquete para dizer que tinha apagado e eles conseguiam recuperar. Corrompiam sistemas para poder voltar à versão anterior, esconder produtos e notas e que só ela sabia achar e as outras pessoas não encontravam. Então, tudo isso é ter a sensação de enganar as pessoas, de ser e a sensação de ser o mais poderoso ali dentro, fazer com que as pessoas dependam ou precisam de você. Então, esses são alguns exemplos de pessoas que querem chamar atenção. Para essas, assim como o outro, né, que é do cognitivo índole, é preciso procurar tratamento para não tornar a causa ainda pior no futuro. Como já falei, quando o barão de Munchausen, nas suas aventuras, havia controlado a criminalidade e ela diminuía dia a dia, ele começava a cair no esquecimento. Então, deixava de ser útil, deixava de ser importante, ou era menos visto. Então, ele passou a criar situações, contratar pessoas de fora para realizarem crimes ali, para que ele conseguisse solucionar os crimes e fosse vista como uma pessoa importante. Então, temos muitas pessoas falando que não solucionam o problema, apenas o evento, um incidente, porque se não tiver problema na empresa, a empresa não precisará mais dele, nem dos seus serviços. Então, não ensinam outros, porque se o outro souber fazer,
o que ele faz, ele perderá o emprego, e outras frases, assim, no mínimo, triste, né, ou medíocre, ou até mesmo hipócrita e retrógrado. Então, esse era o tema que eu queria trazer para vocês, nessas duas vertentes, tanto do dia a dia pessoal, cognitivo, quanto trazendo para dentro da realidade das empresas. Em ambos os casos, se perceberem pessoas assim, ou se quem estiver assistindo o vídeo ou lendo isso aqui, se perceber nessa situação, procure ajuda eh, psicológica, psiquiátrica, comece a trabalhar isso em você para que não se torne pior no futuro e não afete ou seus filhos quando crianças ou quando adultos também, ok? Então, obrigado por estarem comigo até lá, até o final desse vídeo. Nos vemos no próximo. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, deixem nos comentários e eu terei todo o prazer em auxiliar e tirar todas as dúvidas, ok? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.